Quantas vezes você cair, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Amém, igreja, boa noite a todos, que a paz seja convosco, amém. Você crê que Deus se importa com você? Você crê que Deus, Ele entende o seu caminhar, por mais que muitas vezes na vida o ser humano, ele caminhe por um caminho torto. Muitas vezes o ser humano, ele caminha um período da sua vida num caminho atribulado, e mesmo assim a misericórdia de Deus é tão grande, que chega um dia que Deus entende porque você caminhou lá, que Deus tinha um propósito em permitir que você caminhasse nesse caminho. Você entende que Deus compreende tudo isso? Se você entende e você crê que Deus entende todas as coisas, e que tudo que aconteceu na sua vida de ruim até hoje foi para que nesse dia, nessa noite, você estivesse aqui nesta igreja para ouvir a palavra dele. Que tudo que aconteceu de ruim na tua vida até hoje foi para que Deus te trouxesse muitas vezes de arrasto. Foi para que Deus permitisse coisas, quem sabe, horríveis e terríveis acontecer na tua vida, para Ele mostrar para você o quanto Ele te ama, o quanto que Ele anseia por ouvir a adoração dos seus lábios, o quanto que Ele permitiu você sofrer, para demonstrar o quanto é o amor dEle. Feche teus olhos, igreja, feche o teu olho, e comece a imaginar o amor desse Deus, o amor de um Deus que perdoa muitas transgressões, um amor de um Deus que perdoa traições, porque foram tantas as vezes que nós traímos Ele. Não cônjuge, não pai e mãe, não, muitas vezes nós traímos Deus, e foram inúmeras as vezes que nós traímos Deus, e mesmo assim Ele compreende, mesmo assim Ele aceita, mesmo assim Ele aceita pedido de perdão e de desculpa. Esse Deus, Ele merece ser adorado. Esse Deus, Ele merece ser invocado. Porque quando eu e você pecamos, quando eu e você traímos o nosso semelhante, o nosso amigo, o nosso parente, muitas vezes nós não somos perdoados, muitas vezes nós não somos nem ouvidos, muito menos compreendidos. Mas esse Deus nos ouve, nos compreende e nos perdoa. Senhor Deus, amado Pai, é em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nós entramos na Tua presença com a igreja, numa noite especial, Pai, numa noite que eu creio que é especial, porque o Senhor vai chamar novas pessoas que vieram pela primeira vez, a darem ouvido ao Teu chamado, a darem ouvido à Tua voz, Pai, e elas entregarem a vida delas nas Tuas mãos, Pai. Uma noite especial, Pai, que nós podemos sentir a Tua presença e adorar o Teu santo nome através do louvor.
Uma noite especial, meu Deus, porque tem pais e filhos aqui, porque tem pecadores, Pai, que vieram em busca de uma ajuda, de um socorro, porque tem pessoas, Pai, que vieram no desespero, para que o Senhor mude a história dela. Uma noite especial, Pai, porque vai ter pessoas que vai confessar seus pecados no teu ouvido, Senhor, e o Senhor tem ouvido, porque está escrito no livro dos profetas, que o Senhor não é surdo, Pai, para que não possa ouvir as nossas orações, que o Senhor não tem o braço encolhido para que não nos possa abençoar. Então isso demonstra que o Senhor tem ouvido para nos ouvir, Pai, e essa pessoa vai te confessar, essa pessoa vai te pedir perdão, essa pessoa vai ficar próxima de ti com intimidade essa noite. Por isso essa noite é especial. E eu começo a te pedir, Jeová Jiré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todos os possíveis e impossíveis, Criador da ciência e da sabedoria, Criador da vida e da morte, Criador do ar e da terra, da lua e do sol, da água, do fogo. Tudo foi o Senhor que criou, Pai. E nessa noite nós temos a honra e a glória de poder invocar o Teu santo nome sobre a terra. Então adore Ele nessa noite, de todo o coração. Passarei pulando e dançando em Sua presença. Por isso eu pulo, todo mundo junto, vai! Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. E eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. E eu grito, 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 grito na presença do Rei. E eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi: abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando. Vamos pra nós finalizar. Por isso eu pulo, sai do chão, vai, vai. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. E eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. E eu grito, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. E eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. E então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Do Senhor Jesus, oh, aleluia. Se você crê que todo o sofrimento acabou, estenda as mãos para cá. Senhor Deus, amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós vamos nos alimentar com a Tua palavra. Assim como alegramos o nosso coração com louvor de esperança, um louvor profético, assim o Senhor nos alimente a alma e o espírito com a Tua palavra. Porque segundo o Teu Filho Jesus Cristo, nós temos que viver com a Sua palavra, porque ela é o alimento verdadeiro. Meu Deus, o Senhor sabe quantas pessoas estão aqui, angustiadas, aflitas, tristes, sem lágrima mais para chorar. E só o Senhor sabe como mudar a história delas. Por isso, meu Deus, usa a Tua palavra na minha boca, para que o Teu nome seja glorificado através da esperança na vida dessa pessoa, através da fé que essa palavra venha gerar. E a fé, meu Deus, gera o milagre. A fé no Teu santo nome gera transformação de vida. Espírito Santo de Deus, sem Ti
somos apenas pó. Porque a palavra diz que Adão era somente barro, somente terra. Mas quando o Senhor soprou o teu espírito, nós passamos a ser alma vivente. E essas almas viventes que estão aqui, algumas estão tristes. E o teu Espírito Santo veio para consolar. Então me capacita para pregoar a tua palavra nessa noite, meu Pai. É isso que eu te peço, unindo a minha fé com a fé da igreja, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no maior livro da Bíblia, no livro de Salmos, bem no meio da Bíblia geralmente. Livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8 a seguir. O maior livro da Bíblia. E depois nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 13 em diante. Amém? Salmo 56, 8 diz assim: Tu contaste as minhas vagueações, em outras versões, meus passos. Põe minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Amém? Agora lá no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 7, no versículo 13 a seguir. O último livro da Bíblia, 7 e 13, está escrito: E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Repete comigo: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Pode tomar seu assento. Eu gostaria que essa noite, irmãos, todos vocês que estão aqui, voltasse um pouco no tempo, voltasse um pouco na tua história, com exceção aos jovens, principalmente os adolescentes, mas o resto da igreja, voltasse um pouco na sua história, na sua vida. O salmista Davi nos escreve que Deus contou o seu tempo, seus passos, que Deus viu o tempo da sua vagueação, que Deus viu o tempo em que ele andava sem destino ou sem rumo, ou o tempo que ele andava sem objetivo de vida, o tempo que ele andava sem sonho, o tempo que ele vivia só hoje, não pensava no amanhã, o tempo que ele vivia como a maioria do mundo vive hoje, festando, sem se preocupar com os atos, as ações que provocariam no dia de amanhã. E a Bíblia diz que um dia ele para e escreve esse salmo, e ele diz: Senhor, tu contaste as minhas vagueações, os meus tempos perdidos, os meus erros, as minhas falhas. E o Senhor viu que nesse tempo
O Senhor viu que no percurso desse tempo eu errei muito, e esses erros me causaram muitas lágrimas. Porém essas lágrimas, Senhor, elas estão todas no teu odre. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, lá no início da história, eles usavam um odre, a pele do animal costurada, e eles faziam uma vasilha para transportar líquidos, trazendo para os dias de hoje como se fosse uma garrafa térmica, algo que o líquido ele permanecesse com uma durabilidade maior, porque esse couro ele era curtido em algumas espécies de madeira, ele ficava resistente e ele absorvia ali, ou seja, ele fazia com que o líquido durasse mais tempo. E quando se saía para viajar no Oriente Médio, é escassez de água, não tem vertente de água nos barrancos como aqui, não tem combustível na beira das BR, não, porque não tinha carro, era só a pé. Então quando eles saíam para viajar, o primeiro utensílio a ser lembrado, o primeiro objeto a ser lembrado era o odre, porque tinha que levar água. Era algo indispensável você andar num calor de 50 graus sem água, não tem como. Então quando eles saíam para viajar 20, 30 quilômetros, era a pé, a primeira coisa era o odre. E quando Deus criou o ser humano, Deus criou um odre. Pastor, o senhor enlouqueceu? Não, está aqui, e eu vou provar para você na Bíblia Sagrada, que Deus inspirou Davi e mostrou que as lágrimas do ser humano, elas estão colhidas todas dentro de um odre, no odre de Deus. Todas as lágrimas que você derrama, elas podem até cair no chão, você pode até não perceber, mas para Deus está recolhida no odre. E também o salmista Davi diz que essas lágrimas, elas estão inscritas no livro de Deus. Pastor, agora não entendi mais nada. Primeiro elas estão no odre, agora elas estão num livro. Lágrima, pastor, por um acaso dá para escrever? Daqui a pouquinho você vai entender. Porque a lágrima, irmãos, ela não fala. A lágrima, ela não traz palavras, mas a lágrima ela traz algo que é maior do que a palavra. Ela traz sentimentos. A lágrima, quando ela sai de dentro do ser humano, ela vem dentro de você contando uma história. Ela vem dentro de você lamentando. Ela vem dentro de você trazendo argumentos. E geralmente você chora, geralmente você derrama lágrimas quando você não tem mais palavras. Geralmente o ser humano chora quando termina os argumentos, quando termina as explicações. Aí as lágrimas falam. A Bíblia diz que um dia o profeta Isaías teve uma triste incumbência, uma triste missão, de levar um recado para o rei Ezequias, que ele ia morrer. E Ezequias era um homem bom, um homem que tinha feito certo. Isaías, profeta de Deus, obediente a Deus, ele vai e entrega o recado. A Bíblia diz que quando Ezequias recebe o recado, ele vira do outro lado, ele ora e chora. Quando Isaías está saindo, Deus manda Isaías voltar e dizer: olha, Isaías, vai lá e diga para Ezequias o seguinte: eu ouvi as tuas orações, porque Deus não é surdo. Eu ouvi as tuas orações, Ezequias, e eu também vi as tuas lágrimas. Deus vê cada lágrima que você derrama. Deus vê cada lágrima que eu derramo.
Pastor, mas Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que Ele vê até os cabelos. Até os cabelos que caem da cabeça estão contados. Então Ele vê quando cai. Ele sabe quando cai. Só que a lágrima, irmãos, ela tem um mistério. A lágrima tem um mistério profundo. Olha para o seu irmão e diga: o mistério da lágrima. Que mistério é esse, pastor? Quando eu e você choramos, a lágrima ela tem até uma estrada. Diga estrada. Pastor, enlouqueceu mesmo? Lágrima tem estrada? Tem. A lágrima, quando você chora, algumas lágrimas elas caem aqui, mas geralmente ela tem um carreirinho, como diz lá na roça, né? Ela tem um carreiro no canto do olho, que ela desce aqui entre o nariz, essa covinha, e ela desce para o canto da boca. Ela tem até um carreirinho aonde passar. Quem já chorou e a lágrima desceu assim? Erga a mão. Seja verdadeiro, irmãos. Igreja não é lugar de mentira. E quando você chorou e a lágrima desceu, o seu percurso natural que Deus criou, e você se descuidou e você lambeu a lágrima, ou você limpou com a mão, mas depois você lambeu os lábios. Quem já fez isso? Que gosto tinha a lágrima? Sal. Mas se eu jogar água e sal no olho seu, não queima? Se eu jogar água e sal no teu olho, não fica cego? E como que a lágrima ela sai de dentro, ou seja, passa pelo olho, porque ela não sai do olho, ela sai lá de dentro rasgando, ela só passa pelo olho e não queima? Que mistério é esse? Do sal passar pelo olho e não queimar. É um mistério de Deus. Para essa lágrima está anotada no seu livro. E não há como em certas situações você não chorar. Vai falar para um pai ou para uma mãe que vai arrumar o guarda-roupa, ou que vai arrumar a cama do filho, e acha pela primeira vez uma bucha de cocaína, de maconha, de droga. Vai falar para aquele pai, para aquela mãe: não, vai dar tudo certo, ele vai parar. Um pai e uma mãe que sonharam, um pai e uma mãe que projetaram, um pai e uma mãe que queriam que o filho fosse alguém na vida, honrado, e ao pouco descobre que o filho está nas drogas. Não há palavra, não há consolo. Começa a perguntar dentro da pessoa: aonde foi que eu errei? E é normalmente, ou seja, é normal que não sai palavras, sai lágrimas. Sai lágrimas. Vai falar para um homem ou para uma mulher que vê o seu cônjuge com as malas arrumadas e dizer: eu não quero mais, acabou. Acabou o meu amor, mas você a ama, você é apaixonado, mas a outra pessoa não quer mais. Você tenta todos os argumentos e ela diz: não tem mais chance. Vai falar para essa pessoa não chorar. Sai lá de dentro as lágrimas que falam. Sai lá de dentro as lágrimas que imploram. Vai falar para um viciado que jura para ele mesmo que ele não vai mais recair. Aí ele trabalha, recebe o mês inteiro, faz um negócio, ele pega um dinheiro, e quando ele acorda 2, 3 dias, uma semana depois, numa boca de fumo ou em algum lugar, e ele gastou tudo que tinha. E ele olha para ele mesmo, vergonha dele mesmo, arrependimento, não há mais explicação, não há mais confiança na família. Ele só faz uma coisa: chora. Rasga o peito e chora. Vai falar para uma adolescente que resolveu se divertir numa noite, e alguns dias depois ela descobre que está grávida, sem planejamento, sem amor, sem consentimento de pais, sem uma expectativa de vida, sem uma vida financeira independente. Vai falar para ela: tá tudo bem,
Não foi nada, fala. Não há palavras, só há lágrimas. Vai falar para uma esposa, para um esposo, que vivia um namoro, um casamento abençoado, e repentinamente o esposo ou a esposa começa a mudar de atitude, começa a colocar senha em tudo quanto é meio eletrônico, no Face, no WhatsApp, no computador, começa a colocar senha e não era assim. Senha para todo lado, privacidade. Vai para falar para ela que não tem nada. Ela se tranca no quarto e chora. Vai falar para alguém que acorda na UTI, que na madrugada sofreu um acidente, bêbado, embriagado, e o médico diz: tu nunca mais vai andar. Não há possibilidade mais de você andar. Vai falar para ela que você vai dar uma cadeira de roda e está tudo bem. Vai. Vê se você vai impedir daquelas lágrimas descer. Experimenta. Falar para uma pessoa que numa relação sexual contraiu o vírus HIV. Vai dizer para ela: existe coquetel. A ciência, a medicina avançou bastante. Não te preocupa, está tudo bem. Fala para ela. Vê se as tuas palavras convencem. Não há como convencer. As lágrimas têm que sair lá de dentro, rasgando, trazendo os sentimentos para fora, trazendo palavras que não há como expressar. Há muitas lágrimas que falam mais que muitas milhares de palavras. Vai dizer para um amigo que você se doou, que você ajudou, e quando você viu, você foi traído, apunhalado pelas costas, e você procura o porquê, onde eu errei, o que eu fiz, e você não encontra onde você errou. Você só tem uma coisa a fazer: chorar, derramar lágrimas. É por isso que a lágrima, ela é salgada, porque ela traz sentimentos, ela traz uma mistura de dor, ela traz uma mistura de angústia, de revolta, de vingança. É por isso que a lágrima, ela é salgada. Mas o salmista Davi diz que todas essas lágrimas que eu e você derramamos, e geralmente derramamos por causa do nosso tempo de vagueação, por causa dos nossos passos muitas vezes em direção errada. Aí eu vou para o livro do Apocalipse, o livro de João. A Bíblia diz que João, ele vê uma multidão incontável. Depois que o Cordeiro abre os 6 selos, João vê uma multidão incontável, como a areia do mar, de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, línguas. Ele vê uma nação enorme, numerosas, com palmas na mão, adorando e glorificando, exaltando o nome de Deus. E aí chega um ancião, alguém grande no céu, e olha para João e pergunta a João: quem são esse povo? Da onde vem esse povo? João diz: eu não sei, eu não tenho a mínima ideia de onde são. Tu sabes, Senhor, tu está aqui no céu, tu sabes. João, esse povo, eles vieram da grande tribulação da terra. Esse povo, João, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso você vê eles com as vestes brancas. João, esse povo é o povo que tinha fome. Esse povo é o povo que tinha sede, João. Esse povo, João, era o povo que chorava na terra. Esse povo, João,
Era o povo que não tinha um guia, mas o Cordeiro vai ser o guia, que vai apacentar eles para as fontes das águas da vida. E eles não vão mais ter sede, João. Eles não vão mais ter fome, João. O calor não vai mais queimar eles, João. Nem calmaria alguma, ou seja, nem depressão, nem ardência do calor. E tem uma coisa, João: Deus limpou dos olhos deles todas as lágrimas. Deus enxugou dos olhos deles todas as lágrimas. Aquele que passa pela tribulação, aquele que passa pelo problema, pela dificuldade, e não desiste, não desanima, não retrocede, mais dia ou menos dia, Deus enxuga a minha e a sua lágrima, para que o nome dele seja glorificado. Só que só chora um tipo de pessoa, só derrama lágrima um tipo de pessoa. Diga, um tipo de pessoa. Sabe quem é que chora? Quem tem sentimento. Quem não tem sentimento, ele mata dando risada, ele estrupa rindo, ele bate, ele põe fogo no carro do seu inimigo, na casa, onde for preciso, rindo. Mas quem tem sentimento, quem tem um pouquinho de temor de Deus no coração, ele olha para a sua vida, ele olha para o tempo da vagueação, ele olha para o tempo que ele errou, ele olha para o tempo que ele falhou, ele olha para o tempo que ele prejudicou pessoas, e ele começa a se arrepender, e automaticamente ele começa a chorar, a derramar lágrimas de perdão, de arrependimento e de transformação de vida. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12, o mesmo João, ele diz: eu vi um trono, e eu vi pequenos e grandes, ou grandes e pequenos, é nessa ordem. Eu vi todos eles diante do trono do Cordeiro, do trono de Deus. E eu vi abrir-se os livros, e eu vi abrir outro livro, o livro da vida, e todos foram julgados segundo o que estava nos livros. Sabe por que Deus escolheu as minhas e as suas lágrimas e anotou no livro? Porque teve momentos na sua vida, como na minha, que eu e você não tínhamos força para escrever, eu e você não tinha ânimo para escrever. O medo, a angústia, a decepção era tão grande que você queria morrer, que você pensou em suicídio, que você pensou em abandonar tudo, e você não tinha mais vontade, desejo, fé para escrever a tua história, para terminar o teu livro. Você não queria mais escrever, você não queria mais ir adiante, porque você não tinha força, você só chorava, você só se lamentava. E foi nesse momento que o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, ele manda um anjo, porque não é ele que vem colher o anjo, ele vinha com o seu odre, o odre infalível, o odre que não tem vazamento, que não perde nada. Ele colhia as minhas e suas lágrimas, ele levava até o livro da sua vida, da minha vida, e ele ia colocando aquelas lágrimas no livro, e aquelas lágrimas iam contando a minha e a sua história. Aquelas lágrimas iam expressando as dores, os sentimentos. Aquelas lágrimas iam falando para Deus o porquê daquela situação. Há momentos de nossa vida que nós não conseguimos escrever página nenhuma do livro, somente as lágrimas vão contar no último dia. Por isso, no Salmo 126, a Bíblia diz: aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria.
Aqueles que escreveram parte do livro com lágrimas, um dia vão ver o anjo lendo o seu livro e vão ter alegria. Jesus Cristo no Sermão da Montanha disse: bem-aventurados que choram, porque um dia serão consolados. Por que Jesus disse isso? Porque quem chora tem sentimento. Eu quero ver não chorar, irmãos, quando você está ao redor do caixão da pessoa que você mais ama, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém que você tinha um sentimento verdadeiro, como Jesus Cristo quando chegou no túmulo de Lázaro. Mesmo sabendo que ia ressuscitar, ele experimentou a dor do ser humano. Ele olha para a dor das pessoas, ele chora. Ele chora. O homem que não chora, não é que ele é mais homem, ele é sem sentimento, ele é frio. O homem que não chora, ele é maligno. O ser humano que não chora é maligno. Ele não tem sentimento. O Filho de Deus chorou, mas não está nenhum versículo escrito na Bíblia que o diabo chorou. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que Satanás chorou, porque Satanás não tem sentimento. Ele tem prazer na destruição. Mas o homem que tem sentimento, o homem que tem temor, quando acabam os argumentos, as palavras, só resta uma coisa: deixar as lágrimas falar por si. E quem sabe você entrou aqui nessa noite sem força mais para orar, sem força mais para ir adiante, sem força mais para achar uma explicação, uma saída. Mas tem algo dentro de você que pode falar por você, que pode te ajudar, que pode interceder. É as suas lágrimas saindo do seu olho e indo parar no livro de Deus, no livro da sua vida, no odre de Deus. E se você ainda tem lágrima para chorar, se coloca de pé. Pastor, por quê? Porque Deus quer terminar de escrever o teu livro. Nem que tenha que descer lágrima, mas o teu livro tem que ser escrito com um final feliz. Porque o Apocalipse diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida experimentará o dano da segunda morte. E todo aquele que foi achado escrito no livro da vida herdará a vida eterna. Quem sabe você está no fim da sua vida, avançado em dias, e você já escreveu a sua história. É noite de você assinar o teu livro com as tuas lágrimas. Feche teus olhos. Volta um pouco no teu passado. Nem que seja 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Eu não sei quanto tempo você tem que voltar no teu passado, e quantas lágrimas você chorou por causa desse tempo. E essas lágrimas vão para o livro de Deus nessa noite. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em
pois ainda louvarei, eu louvarei. É o mistério da lágrima. Salmo 56:9 para terminar. Quando eu a ti clamar, Senhor, os meus inimigos vão retroceder. Sabe, além do diabo, quem é teu inimigo hoje? A vagueação. O tempo da vagueação. Um dos grandes inimigos do ser humano é a falta de objetivo. Porque quem não tem objetivo não tem fé. Quem tem fé tem um objetivo. E um dos grandes inimigos do ser humano hoje é o tempo da vagueação. Se você perguntar para os jovens aí fora, a maioria não quer nem, não sabe nem que faculdade fazer, nem que área se decidir. É o tempo da vagueação. E o salmista diz: eu vou invocar o Senhor, e os meus inimigos vão retroceder, porque Deus está comigo. Se você crê nessa palavra, que Deus está contigo, aplaude Ele bem forte. Todo sofrimento acabou. Canta, igreja. Não tem por que ficar triste assim. Abra o coração pro Senhor. Abra o coração pro Senhor. Esqueça o que passou, já passou. Esqueça o que passou, já passou. Todo sofrimento acabou. Declara essa noite, vai. Todo sofrimento acabou. Não tem por que ficar triste assim. Não tem por que ficar triste assim. Abra o coração pro Senhor. Abra o coração pro Senhor. Esqueça o que passou. Esqueça o que passou, já passou. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Estamos terminando, igreja. Estenda tuas mãos para cá. Senhor Deus, o teu povo ouviu a tua palavra. Eu creio, meu Deus, que a tua palavra foi simples, clara e objetiva. Agora é contigo, Pai. As lágrimas deles, eles sabem que não vão mais se cair no chão e se perder. As lágrimas vão estar no teu livro, no teu odre. Mas eu te peço, Pai, as lágrimas vêm quando tem dor, quando tem angústia, frustração e decepção. Se possível for, e para o Senhor tudo é possível, que essas pessoas não precisem mais derramar lágrimas, a não ser de alegria, de emoção e de felicidade. E toda honra e toda glória para Ti. E eu abençoo a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão em paz, cumprimente o seu irmão e diga: entendeu o mistério da lágrima? Deus abençoe a todos, uma boa semana. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz.